Você está escutando o podcast Espiritualidade com Sofia. Olá, amigos ouvintes, tudo bem com vocês? Aqui é Alexei Bueno e estou de volta no programa Espiritualidade com Sofia, que é o programa onde eu falo sobre espiritualidade, sobre viagem astral, autoconhecimento e sempre com um viés filosófico, um viés onde eu faço algumas reflexões, onde eu coloco algumas opiniões pessoais, algumas vivências, né? Então, hoje é um programa bem interessante. Hoje vou fazer algumas reflexões exatamente sobre o autoconhecimento, né? E fazendo aqui a introdução, então, eu gostaria de dizer que autoconhecimento é muito diferente de autoajuda, né? Hoje nós temos, assim, muitos livros de autoajuda, coisa e tal, né? Mas o autoconhecimento é algo diferente, é mais... tem uma... Vamos dizer assim, tem um objetivo bem diferente, né? E temos atualmente um grande comércio, né, de livros de autoajuda. Talvez até, e principalmente, né, pelo fato de ser algo que vende mais. Inclusive, ouvintes, a questão do autoconhecimento nos dá muito mais trabalho, né, como vamos ver neste podcast. Ele é uma busca, é um estudo, não é fácil, não é fácil. Mas vamos lá então à nossa introdução. E eu inicio dizendo que conhecer a nós mesmos é um desafio, não é mesmo? Já que temos dentro de nós coisas boas e ruins, né? De maneira que o autoconhecimento acaba também por ser um autoenfrentamento, não é mesmo, ouvintes? Mas de suma importância ao buscador espiritual, que vocês ouvintes e eu me incluo, né? Todos aqueles que pretendem um autoaperfeiçoamento seguem essa trilha, né, de uma forma ou de outra, do autoconhecimento. E é uma coisa assim, temos aquela frase bem famosa, ficou bem famosa na história, que diz assim: conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Não é mesmo? Esta inscrição, ouvintes, que foi gravada em pedra, né, lá 2.500 anos atrás, numa cidade grega chamada Delfos, mais especificamente no Templo de Apolo, né, que foi lá um templo grego dedicado às práticas espirituais, lá na antiguidade grega. E este aforismo, né, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo, né? Ele é um aforismo que, falando um pouco sobre o significado do próprio aforismo, o aforismo é um resumo, né, de um complexo conceito filosófico que está justamente relacionado, neste caso, à importância, não é mesmo, vídeo? A importância do autoconhecimento, né? Então, vou falar mais sobre esse aforismo a seguir, mas fazendo aqui uma referência aqui ao espiritismo, nós temos lá a questão da chamada reforma íntima. Quem é espírita já ouviu falar na reforma íntima, que basicamente trata-se do trabalho também que realizamos sobre nós mesmos, visando um autoaperfeiçoamento moral, né, para nos melhorarmos. E para esse autoaperfeiçoamento, essa reforma íntima, nós temos que também nos autoconhecermos, né? De maneira que veja, ouvintes, na religião espírita, algo muito positivo, né? Que tem essa busca também de autoconhecimento. Infelizmente, na maioria das religiões que eu observo, pelo menos, o que se destaca normalmente é a questão do dogma, do culto, da veneração, assim, até mesmo relacionada ao medo, a questão de pedir, é o que eu observo, mas
como a gente viu na religião lá da Grécia Antiga, né, tinha essa importância, essa grande ênfase no autoconhecimento, né, já que, se pensarmos bem, seria pelo menos deveria ser, né, o objetivo das religiões, já que o sentido da palavra religião, que vem do religare, é essa busca, esse ligar a algo maior, né, e esse algo maior pode estar dentro de nós mesmos. Deveria aí, né, ser o objetivo de todas as religiões, né? Mas, então, agora vamos a um desenvolvimento deste interessante tema. Muito bem, então, amigos, Sócrates, assim como a esmagadora maioria lá dos grandes filósofos, também demonstrou bastante ênfase a essa questão do conhece a ti mesmo. Inclusive, dizia ele que o mal é resultado justamente da ignorância e da falta do autoconhecimento. De modo que este aforismo, né, repetindo aqui mais uma vez, o conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo, eu penso assim, refletindo aqui, né? Ele nos diz justamente que ao nos conhecermos, ou melhor, nos reconhecermos como um ser físico e também espiritual, estaremos, ouvintes, por tabela, tendo aí um conhecimento justamente do restante do universo, da existência, do cosmos, que é justamente também composto de uma parte física, não é mesmo? A exemplo aí das galáxias, dos planetas, e também de uma consciência cósmica, né? Algo transcendente, metafísico, que assim como nós, representa a essência primeira ou primordial das coisas. Pelo menos esta é a visão metafísica da coisa, a visão espiritualista, né? Esta relação entre o microcosmo e o macrocosmo também me lembra muito outro aforismo, dessa vez lá do hermetismo, que diz: o que está abaixo é como o que está acima. Refletindo justamente que nós, né, microcosmos, somos e refletimos em algo maior, que é o macrocosmo. Então, vemos aí um estudo nesse sentido também no ocultismo, no esoterismo, na parte mística, no sentido dessa busca por algo transcendente, e esse algo transcendente se encontra também em nós mesmos. Agora, algo interessante também é a psicologia, né? Porque a psicologia também tem muito a nos oferecer, ouvintes, com relação justamente a essa questão de autoconhecimento. Não é mesmo? A psicanálise é uma ótima terapia comportamental. E o psicólogo, né, aquele profissional formado que, de posse de seu instrumental, pode muito auxiliar esse processo de nos conhecer melhor, ajudando a entender nossas particularidades, né? Vamos dizer assim, nossas fissuras de personalidade. Então, dessa maneira, além do autoconhecimento, também temos aí um processo, né, de autoaperfeiçoamento, né? E algo que eu devo dizer aqui, graças ao pai da psicanálise, né, Sigmund Freud, que foi desenvolvido, então, um modelo estrutural da psique humana, né, que é autoconhecimento maior do que isso, né? Dessa maneira, podemos melhor nos conhecer dentro dessa teoria muito interessante, né, a partir da qual temos lá uma estrutura que comanda a nossa personalidade, e ela é composta do id, né, é representado pelo nosso inconsciente, e segundo então Freud, é guiado pela libido ou desejo, né, sem os filtros sociais. E temos também o ego, né, essa questão do ego que eu estou abordando aqui, naturalmente, que do ponto de vista da psicanálise,
pois há outros sentidos também, ouvintes. Na teosofia é um sentido totalmente diferente, mas esse ego que eu falo aqui, com relação à nossa personalidade, está relacionado ao nível consciente da nossa mente, e ele regula esses impulsos inadequados do id, né? E Freud colocou lá também a ideia do superego, que é um componente que realiza aí, vamos dizer assim, uma junção, meio de campo, né, entre o inconsciente e nosso consciente, né? Então nós temos na nossa mente há uma parte inconsciente, né? Então ele atua, o superego, nesse sistema todo como um regulador, e representa aí os valores morais, tendo aí a noção do que é certo, do que é errado, do que é ético, né, do que é moral. Então nós temos na psicologia toda essa estrutura interna nossa que foi um estudo muito, né, muito interessante, que todo esoterista, né, penso eu assim, toda espiritualista, todo buscador tem de conhecer essa questão também dentro desse estudo do nosso comportamento, da nossa mente, de como nós funcionamos. É uma busca interna também, é um autoconhecimento. Eu, pelo menos, acho bem bacana essa questão, né? E agora vou falar de uma pessoa também muito bacana, que é o Jung. Jung, ele aprofundou bastante em outros aspectos, mesmo tendo algum conflito com as ideias de Freud, né? Mas ele buscou ampliar algumas questões bem interessantes a nós, espiritualistas, e Jung comenta bastante sobre o inconsciente pessoal, né? Também que são as lembranças perdidas. Na realidade, são propositalmente esquecidas, são aquelas coisas que a gente reprime, né? Aquelas memórias reprimidas, e frequentemente, inclusive, aparece nos sonhos, né? E é importante, ouvintes, reconhecer essa questão, né? Muitos iniciantes, inclusive, confundem qualquer tipo de sonho com genuínas projeções astrais, né? A gente vê alguns relatos, né? Então daí a importância de conhecer um pouco de psicologia, de psicanálise, né? Desses comportamentos todos, porque tem sonhos que na verdade, grande parte deles vem do inconsciente particular de cada um de nós, né? E aí entra em conflito, por exemplo, uma crítica com relação a essa coisa de interpretar sonhos, né? As pessoas se empolgam um pouco e a coisa não é tão simples como a gente vê por aí, né? Então esse autoconhecimento proporciona, né, essa capacidade tão importante de distinguirmos, vamos dizer assim, daquilo que é espiritual, daquilo que é psíquico, pessoal, anímico, né? Também tem a psicologia, a questão lá das sombras, né? Nessa psicologia de Jung, que é a parte negativa da personalidade, são nossas sombras, que faz parte de nossos conteúdos e também de nosso inconsciente pessoal. Temos também lá em Jung o conceito bacana de arquétipos. Os arquétipos, eles fazem parte das memórias, das experiências da própria humanidade, algo bem grande, né, que são constantemente revividas, assim como a ideia de um ser todo-poderoso, um ser divino, né? Todas as culturas chegaram a esse conceito. Então existe essa questão de arquétipo que é bem interessante, e a espiritualidade se traduz em uma das possibilidades também de busca pelo autoconhecimento, assim como a psicanálise, né? Então temos como proposta buscar respostas, né, daquelas questões que são basilares da humanidade,
tais como de onde viemos, mesmo, para onde vamos, qual o sentido da nossa existência aqui, né, nesse sistema todo cósmico, né? Às vezes a gente se vê tão pequenininho, às vezes tão grande perante essa ideia do universo, do cosmos. Quem somos, né? Então é algo bem, bem profundo. E comentando aqui agora sobre a psicologia transpessoal, ouvintes, tem uma abordagem bem interessante, né? Já que ela pergunta justamente pelo sentido das coisas, relacionando-se também com a própria questão da espiritualidade, de certa forma. Jung buscou essas correlações, indo além de Freud nessa questão toda. Então, basicamente, a psicologia transpessoal busca esse conceito de consciência, que gostamos tanto dentro dos nossos estudos filosóficos e espiritualistas. E Jung estudou, então, essa questão também da transcendência da psique. E ele entendeu que o mundo é sustentado por bases transcendentais, não é mesmo? Ou seja, Jung não tinha dúvida de que há uma realidade por detrás da realidade, né? Por trás da realidade há uma realidade. Então, ele parte justamente do conceito do inconsciente humano para propor a sua teoria dessa transcendência, que tem muito a ver com o espiritualismo, ou com a espiritualidade. Então, ouvintes, indo agora já para uma conclusão, concluindo aqui esse interessante assunto, onde eu fiz apenas um apanhado geral, alguns conceitos, uma introdução, nessa questão do autoconhecimento. Ainda falando de Jung, ele comenta que a psique precisa, né, do sentido do seu ser. Então ela precisa dessa questão do autoconhecimento. Nós precisamos dessa questão do autoconhecimento. E que é a questão de ter consciência dessa outra realidade que transcende nossa consciência cotidiana, no nosso dia a dia, né? Então, mais cedo ou mais tarde, qualquer pessoa acaba buscando esse tipo de coisa no momento dela, né? Então, como eu disse na introdução, esse é um termo, é um tema, melhor dizendo, bem amplo, né? Ele é abordado, inclusive, e principalmente também, né, pela filosofia, pelas diversas filosofias que foram trazidas à luz pelos pensadores, pelos grandes pensadores que a humanidade produziu. E na filosofia nós temos como principal questão aí, principalmente a reflexão sobre o autoconhecimento, né? Temos diversas linhas de raciocínios que busca e nos traz realmente questões relacionadas a isso, né? Ao que é o homem, a exemplo da antropologia filosófica, que visa justamente entender o que somos, o que nos diferencia dos outros seres, né? Tais como, por exemplo, dos animais e assim por diante. Então, colocando agora aqui uma pegada mais espiritualista, né? Normalmente, muitas pessoas julgam ser o corpo físico e ter um espírito, né? Então, eu sempre comento sobre essa inversão de conceitos que é natural, já que estamos tão, vamos dizer assim, tão focados na matéria, na materialidade. Mas o autoconhecimento, ouvintes, é claro que demonstra exatamente o inverso, não é mesmo? Demonstra que nós somos seres espirituais, nós somos espíritos e temos veículos ou corpos, né, para poder atuarmos no plano material, nesse plano tridimensional, físico,
e dessa forma realizar a nossa encarnação atual, o que nos mostra na prática essa questão, né, são as experiências fora do corpo ou viagem astral, né? A viagem astral é um ótimo ferramenta para o autoconhecimento, assim como naturalmente ocorre, né, com a meditação e outras práticas também, que, como disse no início, né, esse tema é amplo, ele poderá e deveria, né, ser abordado por diversas maneiras, de diversas formas, visando sempre essa questão do autoaperfeiçoamento a partir dele, né, da nossa evolução como pessoa, como buscadores espirituais, né? Então, a partir desse viés espiritualista, a gente sabe, né, que nossa existência tem uma espécie de bastidores, de modo que a nossa realidade, né, do dia a dia, na realidade é muito mais complexa do que parece, né? A maioria das pessoas não tem consciência de que vivemos num ambiente multidimensional, né? A maioria das pessoas não tem assim uma consciência exata de que o corpo físico é apenas uma casa temporária através da qual nos manifestamos no plano físico, né, no mundo físico. E conforme eu disse, a projeção astral é uma ferramenta incrível que nos permite, como pesquisadores da consciência, a pesquisar a nós mesmos, a observar e estudar a nós mesmos, e dessa maneira, é claro, concluindo aí o que é o tema principal, que é o autoconhecimento. Inclusive, ouvintes, uma técnica que podemos aplicar, né, para de certa forma aí buscarmos uma reforma íntima e consequentemente um autoconhecimento também. E eu preciso inclusive fazer essa técnica, né? Sempre é mais fácil falar do que fazer, né? A gente acaba deixando as coisas de lado. Mas todos os dias, ao deitar para dormir, né, naqueles minutinhos antes de nos entregarmos ao sono, é interessante fazermos uma recapitulação, né, dos principais fatos que ocorreu durante o dia, observando aqueles que foram positivos e também os que não foram assim tão positivos, né, aqueles fatos mais negativos que acontecem com todos nós, né? E então, com relação a essas ações negativas que todos nós, vez ou outras, cometemos, voluntário ou involuntariamente, refletir sobre elas, né, de maneira a estarmos aprendendo com nossos próprios erros a partir, né, dessa recapitulação, com o objetivo de evitar esses erros no futuro e dessa forma buscando então com essa recapitulação mental, né, que essa técnica coloca, buscar aí, né, um autoconhecimento. E mais do que uma reforma íntima, né, o autoconhecimento trata de realmente nos conhecer como espíritos imortais, conforme eu disse, né? Inclusive, mais do que isso, é buscar um aperfeiçoamento pessoal, moral. E se não for assim, né, não vejo motivo, né, de despender tanto esforço, né, para nos autoconhecer, né, e justo levando em conta que a função desse autoconhecer é para realizar esse trabalho interno, né, visando aquilo que toda doutrina, toda filosofia ou religião deveria ter como proposta, né, que é fazer com que sejamos pessoas melhores, né? Então, gostaria de finalizar este podcast dizendo que Jung pensava sobre o desenvolvimento do autoconhecimento, né? Para ele, isso tem um significado cósmico mesmo, porque nele o universo reconhece a si mesmo
né? O ser humano existe para que o Criador se torne consciente de sua criação e o ser humano de si mesmo, né? Isso é que Jung pensava e o que eu estou estudando atualmente, né? Esses conceitos eu estou lendo num livro cujo título é justamente Espiritualidade e Transcendência. Então, e o autor é Jung. É uma coletânea de textos que Jung escreveu, que tem justamente que está relacionado com essa questão de transcendência, de espiritualidade e também de autoconhecimento. Então, ouvintes, eu finalizo aqui com essas reflexões. Então eu deixo essa técnica, né, de recapitulação mental do seu dia. E essa técnica deve ser feita todo dia ao dormir, antes de dormir, né, ao deitar à noite, recapitulando os fatos que ocorreram no seu dia, buscando se melhorar, se conhecer dessa maneira. E é algo bem bacana, então, para a gente colocar em prática, né? Então eu deixo aqui esse exercício, essa tarefa para todos nós, eu me incluo nisso, né? De modo que acredito que eu atingi aqui o meu objetivo nesse episódio, que foi uma introdução nessa questão do autoconhecimento. Então, desejo muita paz a todos e me aguardem no próximo episódio do Espiritualidade com Sofia. Até lá!